Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, que é um advogado trabalhista, pós-graduado em Direito Coletivo do Trabalho, portanto especialista em Direito Coletivo do Trabalho. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje, num bate-papo com o Dr. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, que é especialista graduado em Direito Coletivo do Trabalho e especialista em Direito Coletivo do Trabalho, que, aliás, tem aqui um livro sobre assédio moral no mundo do trabalho e também uma cartilha Assédio Moral no Mundo do Trabalho. Assédio moral no mundo do trabalho. Assédio moral é uma coisa que não tem uma discussão muito antiga, né? É uma questão nova de alguns anos para cá, poucos anos para cá. Sim, sim. É nova do ponto de vista do tratamento jurídico, mas desde que o mundo é mundo, desde que o capitalismo existe, existe assédio moral. O assédio moral, ele existe não só no mundo do trabalho. Eu direcionei minha fonte de pesquisa para o mundo do trabalho, que é minha área de atuação profissional. Na minha vida jurídica, eu dediquei toda ela na atuação no campo sindical. Nós, particularmente, já estivemos juntos em várias demandas sindicais aí, em razão das entidades do funcionalismo que eu advogo serem co-irmãs da ACETEG, no caso o Sindisaúde e os nossos companheiros da AFUSE, né? E por conta disso eu fui colecionando nesses anos, Gozi, uma série de denúncias, uma série de processos, uma série de situações que eu tenho certeza, durante esse programa, que tem uma audiência muito significativa, várias pessoas que estão em casa nos vendo vão se identificar com alguns exemplos que eu vou dar aqui. Por isso que eu escrevi esse livro. Aliás, esse livro é a segunda edição. Tem uma primeira edição que já se esgotou, né? Estou lançando agora a segunda edição pela editora Ideias e Letras, que é a editora ligada à editora Santuário e à Congregação dos Redentoristas, lá da Basílica de Aparecida, que está direcionando agora, então, o pessoal devoto de Nossa Senhora Aparecida que está nos assistindo, está aqui a editora Ideias e Letras entrando também no campo das discussões jurídicas para orientar aí os vocacionados. E esta cartilha que você mostrou, Goz, essa cartilha eu fiz ela para ajudar o pessoal dos sindicatos, para ajudar os trabalhadores que estão nos assistindo e que querem conhecer o assunto. Essa cartilha está disponível no nosso site. Ela é um beabá do assédio moral. Ela é em perguntas e respostas. A pessoa faz a pergunta para ela própria, lê lá e vai buscar a resposta. Então essa cartilha está disponível. Daqui a pouco vocês vão ter aí o site, né? Que ela está disponível. Pode falar já, que assim já vai colocar aqui embaixo. Isso. O site é www.inacioepereira.com.br. Repetimos? Repete. www.inacioepereira.com.br. Então, ao clicar no site, a pessoa vai abrir e vai ver esse link aqui da cartilha. E aí ela pode clicar aqui, abre gratuitamente. Por quê? Porque, como você disse, é um assunto novo. É um assunto que ainda as pessoas não dominam. Por isso que a primeira pergunta que você fez para mim é muito interessante. O que é o assédio? Desde quando ele existe? E eu falei, o assédio existe desde que o mundo é mundo, ou seja, desde quando o capitalismo existe. Por quê? Porque o assédio é uma forma de terror psicológico desenvolvido no mundo do trabalho que a justiça passou a enfrentar ele. Nós estamos aqui do lado do Tribunal de Justiça, né? Aqui nesse tribunal, em várias sustentações orais que eu fiz, nós já condenamos, por exemplo, o governo do estado a pagar indenizações altíssimas, valores relevantes
para servidores públicos que são assediados no seu dia a dia. Eu tenho na minha casa 5 caixas com cópias de decisões de processo. Eu tenho mais de 2.500 casos concretos de situações de assédio moral catalogadas e que foram julgados pela Justiça, com nome, RG e CPF do assediador. E nesse livro aqui a gente cita alguns casos exemplares assim de situações que a gente conviveu no dia a dia. Esse livro é encontrado por aí? Está na livraria, nas livrarias, nas livrarias da editora Santuário, aqui mesmo. Já está na segunda edição. Já está na segunda edição, aqui mesmo na Praça da Sé tem uma livraria da editora Santuário, né? E pode ser visto pelo site também da editora Ideias e Letras. Pode entrar lá, a pessoa pode... Isso é uma questão de conscientização do trabalhador, né? Porque é uma pergunta para você, mas eu acredito que as pessoas passam por um assédio moral sem perceber, na verdade, que é um assédio moral. Acontece isso? Muito, 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 muito. A grande parte das pessoas que nós atendemos no sindicato, elas chegam no sindicato muitas vezes se ressentindo de um problema de saúde, elas chegam no sindicato se ressentindo de um problema físico, que no estudo do caso, a gente chega à conclusão. Assédio moral. Para você ter uma ideia, eu defendi, Gozi, uma vez, um caso de um servidor, não sei se é sócio aqui, mas um servidor co-irmão teu aqui do tribunal. Uhum. Esse rapaz, na verdade, não era ele o meu cliente. Eu estava no escritório e a esposa dele foi me procurar. Porque alguém me indicou como advogado para ela, ela queria se separar. Eu tinha chegado em São Paulo, olha, para você ver há quanto tempo que a gente vem se dedicando. Eu tinha mais ou menos 2, 3 anos em São Paulo, eu sou de Presidente Prudente. Na verdade, a gente estava falando aqui que eu nasci em Pirapozinho, né? Então, aí o pessoal de Pirapozinho que nos ouve, é uma honra ter aqui um pirapoense, né? E prudentino de adoção, né? Que eu sou de Presidente Prudente, me formei na Faculdade Toledo, na Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente, e estou aqui em São Paulo há 27 anos. Quando eu tinha aqui mais ou menos uns 4 anos de São Paulo, morando aqui em São Paulo, eu já atendia no sindicato, e aí eu recebi uma vez uma senhora que queria se separar do marido. E aí, advogado a gente aprende na faculdade, você tem que fazer todas aquelas perguntas, há quanto tempo está casado, se tem filho, por que quer separar, não sei o que e tal. E ela pegou e falou para mim que o marido dela, ela achava que o marido dela estava traindo ela, porque ela ficou sabendo que o tribunal aqui mandou para ele uma intimação para ele comparecer numa sindicância por abandono de emprego. Só que todo dia de manhã, quando ela saía de casa, aqui da cidade de Taboão, aqui perto, quem conhece São Paulo sabe que Taboão da Serra é uma cidade dormitório, né, que as pessoas moram lá e vêm trabalhar aqui em São Paulo e voltam para lá à noite. Então, essa senhora, todo dia de manhã, ela saía para ir trabalhar junto com o marido. Quando os dois chegavam no ponto do ônibus, ela trabalhava numa outra parte de São Paulo, ela pegava um ônibus e ele pegava o ônibus para vir aqui para o centro. Né? Na verdade, ele não trabalhava aqui no TJ, ele trabalhava no TJ ali da Rua da Consolação. Né? Bom, aí aquela curiosidade tudo e tal, eu falei, então, vamos tentar fazer uma separação amigável? Traz o seu marido aqui, porque a gente sabe também como advogado que a separação amigável é mais fácil. Sim, lógico. Né? Sai mais barato e etc. Lógico. Quando o rapaz voltou da outra vez com ela para conversar, aí eu chamei os dois separadamente para conversar. Pois na conversa que eu tive com ele, querendo saber os motivos da separação e tal, e com muito custo, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Por isso, você acredita, agora, com muito custo ele revelou para mim, não é que ele faltava no trabalho porque ele tinha amante, porque ele era um vagabundo, nada. Porque ele falou assim que ele tinha uma doença e ele tinha medo do viaduto que tinha logo depois do ponto do ônibus, quando eles pegavam, cair. Aquele viaduto que tem ali na Francisco Morato, né? Francisco Morato, né? Aquela que vai para Itapecerica da Serra ali. Ele tinha medo daquele viaduto cair com ele. Eu falei, mas por quê? Porque eu morro de medo, eu sou frio, tal, não sei o quê. E conversa vai, conversa vem. Eu achei que ele tinha síndrome do pânico. Aí suspendi o processo e mandei ele procurar um médico, um psicólogo e tal, e o psicólogo identificou a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico dele era motivada pelo fato dele ser assediado pelo chefe. E aí, quando ele vinha trabalhar, que ele lembrava, e a síndrome do pânico ela é oscilante, tem dia que dá, tem dia que não dá na pessoa, né? Quando ele vinha trabalhar, que ele chegava no ponto do ônibus, que ele pegava o ônibus, assim que o ônibus começava a andar, ele lembrava que o chefe no dia anterior tinha cobrado ele alguma coisa, tinha falado, amanhã eu te pego. É aquela coisa que age o assediador, assim, você toma cuidado comigo, cuidado senão... Aí sempre chamava ele no cantinho para conversar. Essa é a diferença entre o assédio moral e, por exemplo, uma determinação natural do chefe. O assédio é um abuso. O assédio é um ato de terror.
O assédio é uma violência contra a alma da pessoa. A pessoa chega a tal ponto de ter medo do chefe, de ter medo do patrão, que ela tenta evitar ele. É o chefe, digamos assim, assustando o funcionário para que ele faça um trabalho. Em vez do trabalho ser passado normalmente, ele é passado como se não acontecer, haverá uma punição. Na ameaça, no grito ou no terror. É a exploração, eu falo no livro, a exploração do medo. Porque qual é o maior medo do trabalhador? O desemprego. É ou não é? É, verdade. Porque, por exemplo, se ele tem o emprego e de repente atrasa o salário, ele vem aqui, vocês brigam, vai lá e tal, e faz pagar o salário. Se não recebe determinado direito, entra como processo e tal. Agora, estando desempregado, ele não tem como brigar, porque ele vai ficar refém do seguro-desemprego, enfim, de uma série de coisas. Então, o maior medo é o desemprego. E é nessa hora que o assediador explora esse fato e a gente coloca aí a exploração do medo. Quantas pessoas que estão me vendo agora e que não concordam com isso? Por quê? Porque sabe que ela, na hora que está na frente do chefe, não consegue fazer nada. Fica calada. E sabe o que é pior que está acontecendo, Gozi? O assédio moral, ele está se alastrando nas repartições e está pegando outras pessoas que não são assediadas. Sabe como? Porque o que não é assediado vê aquele que está sendo assediado sofrer e acha que vai sofrer da mesma forma e se afasta dele. E aí a pessoa fica isolada no canto. Né? Então isso gera o quê? Gera uma degradação do ambiente de trabalho. É como quando você passa no Rio Tietê, é como quando você passa na frente do Rio Pinheiro. É tão bonito aquele rio quando ele nasce em Salesópolis. Aí por que ele é tão horrível quando passa aqui pela cidade? Por que aquela mesma água que eu bebo ela em Salesópolis, eu não consigo beber ela aqui na Marginal Pinheiros Tietê? Porque o Rio Pinheiros é um rio degradado, assim como o setor onde tem um assediador, que é o chefe pitbull, que a gente chama. Geralmente os chefes assediadores são os pitbulls, né? O dono, o mandão, o briguento, aquele que causa o medo, que aterroriza. É como você está... Você consegue fazer um carinho na cabeça de um pitbull? Se não for o seu pitbull. Você vê um pitbull na rua, você consegue fazer um pitbull? Não faz. Agora, um poodle. Você faz um carinhozinho na cabeça de um poodle. Olha a diferença. Um poodle não te assusta, um pitbull assusta. Então o assediador, que é a vítima, ele vê o chefe como quando você vê um pitbull na rua. Com medo. E aí aquele rapaz... Isso você vê que acontece em qualquer empresa. Nas mais variadas. Aconteceu num salão de beleza, está aí no livro. Salão de beleza. A moça tinha um problema de flatulência. A quem não sabe, é um problema gástrico em que a pessoa não consegue controlar o pum. E ela soltava, infelizmente, não conseguia circular, soltava flatulência, ou seja, soltava pum, na frente das clientes. Um salão de beleza famoso aqui de São Paulo, que faz propaganda na TV. E a chefe dela vivia tratando ela mal por causa daquilo. Mas, poxa, a questão é que estes tipos de problema, como quem tem vitiligo, que é uma coisa que você vê a mão da pessoa manchada, são coisas que a pessoa não consegue controlar e eles são mais de natureza psicológica, psíquica, do que física. E essa moça foi mandada embora por justa causa. E ela se sentiu extremamente ofendida com isso. Ela entrou na justiça. A justiça não só reconheceu que ela sofreu assédio e um dano moral pela empresa não ter tratado ela direito, como condenou o salão a pagar R$10 mil de indenização por dano moral. Por quê? Porque ela foi agredida no seu problema, foi violentada. Então, é um caso que pode parecer hilárico, né? As pessoas até riem quando eu falo nas palestras, né? Que foi o pum mais caro que eu já vi na minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema que a empresa tem que estar atenta. Por quê? Porque quando o patrão contrata alguém, ele delega para aquela pessoa ser o seu preposto perante os empregados. E o Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte, a empresa é responsável pelos atos dos seus prepostos. Então, a empresa responde por isso. Paga por isso. Paga por isso. Por isso a nossa maior preocupação é a prevenção. Assédio moral aqui no seu livro, assédio moral é sinônimo de humilhação. Sinônimo de humilhação. Então é uma forma de humilhar a pessoa, diminuir a pessoa. Assédio moral coletivo, como é que isso pode se dar coletivamente? Olha, tem vários casos. Por exemplo, uma grande empresa de magazine aqui de São Paulo foi condenada porque os diretores, os seguranças da empresa, cumprindo ordens do diretor, uma empresa de magazine que vende roupas íntimas, meias, calcinhas e tal. Todas as empregadas, ao sair do trabalho, tinham que passar numa salinha para ser revistada. Isso é uma agressão.
Isso é uma violência. Por quê? Há um pressuposto de que todas são ladras. Todas. Uma empresa de lingerie, de fabricante de lingerie do ABC, né? Também uma empresa famosa de lingerie, pagou uma indenização de R$500 mil, também porque fazia a revista vexatória. Uma empresa do Paraná foi condenada... A revista pode ser feita? Tem determinadas situações que sim. Ela, por exemplo, tem que ser feita sob determinadas condições, sob situação assim de desconfiança, por pessoas do mesmo sexo, não pode ser feita de maneira grupal, entendeu? Pode ser feito, o patrão tem esse direito. Hoje, eu particularmente acho ruim, mas a jurisprudência, ou seja, as decisões da justiça, têm aceito isso. Uma empresa do Paraná, uma empresa de construção civil, não fornecia banheiro para os empregados. Imagina, o peão ali na obra, ele precisa fazer as suas necessidades, ele tinha que ir lá atrás do tapume. Então, essa empresa foi condenada a pagar R$100 mil. Isso é assédio? Isso é assédio. É uma forma de assédio coletivo. A Vale do Rio Doce, a maior mineradora do Brasil, a empresa do Rio de Janeiro, vai ter que pagar uma indenização de R$1 milhão porque ela tinha lista negra. Nós sabemos que é a lista negra, né, Gozi? Sim. Nós vivemos enfrentando lista negra nos setores. Sempre. A lista negra é o quê? Sempre. São trabalhadores grevistas, são trabalhadores terceirizados que a Vale do Rio Doce fez essa lista negra e distribuiu nos setores para não serem contratadas mais essas pessoas. Você gosta de cerveja, Gozi? Sim. Eu gosto. Você que está me vendo gosta de cerveja? Pois bem, a Ambev, a maior fabricante de cerveja, foi condenada em pagar R$1 milhão de indenização, uma ação que tramitou no Rio Grande do Norte, tá? Mas serviu para o Brasil todo, e depois ela assinou um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, ou seja, é um acordo para nunca mais se incidir naquilo, porque quando o vendedor da Ambev não atingia a meta, ele tinha que subir numa mesa e dançar a dança do tchan, com aquela sainha, tinha que usar um nariz vermelho de palhaço. Isso é assédio moral coletivo. Porque não chegava na meta. Na meta das vendas. Isso é assédio moral coletivo. Está no livro aí. Então, foi o que eu falei no começo. Todos os mais de 2.500 casos que eu tenho o nome, RG e CPF do assediador. Não inventei nada disso. Está tudo aí provado. O assediador é o quê? É um cara despreparado para administrar? É um cara maldoso? Como é que você põe a figura do assediador? É tudo isso e mais um pouco. E ele até muitas vezes é um doente. Eu coloco no livro, inclusive, que o chefe ruim faz mal à saúde da empresa. Por que o chefe ruim faz mal à saúde da empresa? Porque tem uma pesquisa que a professora Margarida Barreto fez, que é a minha professora nesse assunto, depois que eu li bastante sobre os artigos escritos pela Margarida Barreto, vi a pesquisa dela, né? Eu passei a me dedicar muito e ela é citada no livro. Os livros dela, do professor Eluane, do Roberto Eluane, que nós participamos recentemente numa mesa de debate, eles têm muita experiência sobre esse assunto. Né? Ela apurou, por exemplo, num universo de 2.000 empresas, né, 870 trabalhadores assediados, sendo 42, sendo meio a meio de homens e mulheres que ela entrevistou. E ela constatou a gama mais variada de doenças causadas pelo assédio. Para você ter uma ideia, o assédio, na pesquisa da professora Margarida Barreto, ele atingiu 16,8% das mulheres. Ou seja, 16,8% das mulheres assediadas e que declararam naquela pesquisa que sofreram assédio, disseram ter ideia de suicídio. Mulheres. Homens, 100% dos homens entrevistados disseram ter ideia de suicídio. Ideia. Agora, dessas 16,8% das mulheres assediadas, nenhuma praticou o suicídio. E dos 100% de homens que tiveram ideia de suicídio, 20% deles praticou o suicídio. Nossa! Um diretor da Renault, na França, se suicidou. Um diretor da Renault, um executivo, se suicidou se jogando do quarto andar da fábrica. Em razão de assédio? De assédio que ele sofria. Um diretor do Unibanco... Ele era diretor da Renault, diretor do Unibanco. Assédio de quem? Não. Assédio da chefia, do presidente, do presidente da empresa. Um diretor do Unibanco, do extinto Unibanco, recebeu uma indenização de R$2 milhões porque cortaram todos os benefícios dele. Carro, motorista, mesa, tal, e foram colocando ele de escanteio. Uma forma de assédio também. É uma forma de assédio, o isolamento. Isolamento e humilhação. Humilhação. Dizer, frente aos outros diretores, parece que a pessoa ele não servia, por isso ele ia perdendo... Vai colocando no canto. E o detalhe, todo mundo passa a evitá-lo. Os trabalhadores da Volks,
aqui da Anchieta, que sofriam um acidente de trabalho e eram afastados perante o INSS, quando o trabalhador volta do afastamento, ele fica num período de adaptação, né? Todos esses trabalhadores ficavam num aquário, não podiam ter contato com a linha de produção. Um deles entrou na justiça e vai receber R$ 14.200 de indenização por dano moral. Você está vendo como o chefe faz mal para a empresa? Estamos conversando nesse programa com o Dr. Aparecido Inácio, especialista em direito coletivo do trabalho e falando especificamente do assédio moral. Nós vamos agora para o nosso noticiário, mas nós voltaremos no nosso próximo programa conversando com o Dr. Inácio, falando sobre assédio moral. Bom, agora vem o noticiário do programa Cidadania e Serviço Público, mas hoje é um dia especial porque eu estou retomando o noticiário, porque o nosso grande companheiro Antônio Carlos Duarte Moreira foi empossado recentemente, no último dia 12 de janeiro, como presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eu não poderia deixar nesse momento de agradecer Duarte, que ao longo de muito tempo ficou dando essa voz, dom que ele tem, maravilhoso para os noticiários que eu escrevo, e agora eu retomo, o telespectador vai voltar a se habituar com a minha imagem na tela, sem a voz do Duarte, porque o Duarte agora ele vai assumir a presidência da FIPESP. Eu aproveito, Duarte, parabenizando você mais uma vez, nós já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, inclusive nós estivemos na sua cerimônia de posse. Parabéns por você já ter puxado a orelha do secretário da Visaia lá durante o evento, pedindo reposição salarial, 2% para o IESP, aquelas nossas bandeiras de luta que nós já conhecemos de longa data. E em nome da diretoria da FESPESP, do Conselho de Representantes, a gente deseja a você que não vai ser fácil. A FIPESP, como todos nós sabemos, é a maior entidade de servidores públicos da América Latina, quase 250 mil associados, fora dependente e agregado, vai dar uma população aí de quase 700 mil pessoas, mas desejar um mandato profícuo e que você, sempre que puder, esteja presente aqui no Cidadania e Serviço Público, trazendo informações da FIPESP e esse trabalho de comunicação que você faz em defesa do funcionalismo há mais de 4 décadas. Então, parabéns. E agora o Duarte se despede de vocês. Bem, Silvio, eu quero agradecer a você, eu estou até emocionado, ao José Gozzi e aos companheiros por essa grande oportunidade. Viu? Obrigado. Tá certo, então. E agora, daqui a pouco, eu volto com o noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Por iniciativa da FESPESP, aconteceu na última segunda-feira, dia 14 de janeiro, na Assembleia Legislativa, uma reunião da Comissão das Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Dentre diversos itens de pauta que foram discutidos, a ideia é retomar o trabalho do conjunto das entidades com o planejamento para o ano de 2013 e o trabalho de representação da nossa federação. O conjunto das entidades representativas de servidores do Judiciário de São Paulo reuniu-se na semana passada para traçar o planejamento de ações para o ano novo. Oficiado sobre um pedido de reunião, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, já marcou o encontro que acontece amanhã, segunda-feira, dia 21 de janeiro, às 11 horas da manhã, no Palácio da Justiça, sede do Judiciário de São Paulo. Em pauta serão tratados reposição salarial 2013, IANSP, repasse de aumentos salariais aos pensionistas dos órgãos, entre outros temas. Ainda no campo do judiciário, 2 temas polêmicos devem também ser tratados nesta reunião. Primeiro, a iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo de tornar facultativa a contribuição dos servidores com o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. A autarquia é responsável pela manutenção do Hospital do Servidor Público Estadual na capital e mais 17 centros de atendimento médico e ambulatorial no interior do estado, e presta
atendimento médico aos servidores públicos. A contribuição é compulsória e uma resolução do Tribunal de Justiça transforma isso em opcional. A administração do IANSP pronunciou-se contra a medida, afirmando que ela fere a legislação que determina a cobrança de todos os servidores públicos da ativa. Outra matéria controversa, também no campo do Tribunal de Justiça, é a publicação no site do TJ na semana passada para que os seus servidores tratem, abre aspas, com urbanidade advogados e partes processuais, sob a alegação de que tem havido muita reclamação sobre o comportamento dos servidores, fecha aspas. O presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta federação, José Gozzi, manifestou-se contrário à medida. Gozzi acredita que a urbanidade é uma via de mão dupla e afirmou em entrevista publicada pelo Grupo Estado de que o tribunal deveria ter feito uma comunicação interna aos servidores e diretores sem expô-los perante a população. O ano começa muito quente no Judiciário do Estado de São Paulo. Cidadania e Serviço Público, agora 14 anos, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco é muito fácil. Você liga para 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico no fespesp@fespesp.org.br e você também visita o site da Federação, atualizado diariamente com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org.br. E você também pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público de qualquer lugar do mundo. Basta acessar o link Fespesp na TV no nosso site ou então o site da TV aberta. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.